Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 15 de agosto. Agora na Espanha, 11 horas e 39 minutos. No Brasil, 6 e 39 da manhã. Vocês vejam que a gente, nessa madrugada de domingo para segunda, hoje, dia 15 de agosto, a gente voltou a estressar a linha superior da nuvem e houve mais uma rejeição. Deixa eu até aumentar aqui a nossa imagem. A gente chegou a ficar um pouquinho acima da nuvem, fizemos 25.211 e rapidamente a BTC recuou para dentro da nuvem. A gente está desenhando por enquanto um doji. Esse candle aqui termina o desenho dele na virada de hoje para amanhã, terça-feira. No intraday ficou maluca a BTC. A gente estressou a upper, travou na VWAP, ficamos aqui orbitando aqui a VWAP pela banda superior e aí agora a gente acabou estressando a lower. Rapidamente ela vai voltar para a VWAP, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Na nossa banda de VWAP mensal, a gente estressou a upper, ameaçamos até dar um beijinho aqui na própria VWAP mensal, que segue ali em 23.600, a gente chegou a fazer a mínima em 23.869. Ela segue em 23.600. Quase que a gente dá um beijinho aqui na VWAP mensal, mas o fato é que ela está muito volátil. Eu já vou falar sobre os motivos dessa volatilidade. Os números do crescimento chinês vieram abaixo do esperado. E isso está deixando os mercados financeiros nervosos. Vocês vejam que aqui no nosso gráfico das VWAPs ficou bonito. A VWAP semanal ficou agressivamente apontada para cima. A VWAP mensal segue escalando, ou seja, esse nosso balezão Bolshoi aqui, ó, em direção à VWAP anual, que continua ali próxima de 30 mil e que coincide com essa camada congestional, segue plenamente em vigor esse balezão Bolshoi bonito aqui, que vai levar a BTC para um patamar de 30 mil já já. No intraday, como eu reportei, o gráfico ficou meio maluco, mas segue respeitando religiosamente a nossa banda de VWAP no intraday. Basicamente, a gente esgarçou a upper logo depois da virada da VWAP. Eu avisei aqui no canal que sempre que há a virada da VWAP existe um movimento espasmódico ou para cima ou para baixo. Eu sempre reporto essa característica do mercado cripto. Quando acontece a virada da VWAP, sempre acontece um movimento espasmódico ou para cima ou para baixo. Era muito provável que fosse para cima, porque a gente já estava num dump, já tinha formado um degrau descendente e a pressão compradora tá brutal, justamente porque as VWAPs de menor período estão migrando para cima das VWAPs de maior período. Então, a semanal está acima da mensal e ambas estão migrando forte para ficar acima da anual. Uma movimentação normal que já foi muito reportada aqui no canal. Fora que o tempo de afastamento aqui da VWAP anual já está muito longo. A gente já está indo para o candle de número 118, o 118º candle de afastamento em relação à VWAP anual. Lembrando que o último afastamento descendente, a BTC basicamente ficou 74 candles afastada de forma descendente e no último afastamento ascendente a gente ficou 64. Ou seja, o último descendente ficou 74 candles, o último ascendente 64 e aqui a gente já vai para o 118º candle de afastamento. Já está mais do que na hora da BTC encontrar a VWAP anual. E na seara fática, a gestora de fundos Skybridge Capital diz que não consegue visualizar a BTC abaixo dos 300 mil dólares a partir do próximo ciclo, que vai se iniciar quando a BTC promover o próximo halving, o que vai acontecer a partir de maio de 2024. Eu vejo a BTC também num patamar próximo a esse e muito provavelmente testando um patamar de 1 milhão de dólares a partir de 2026, entre 2026 e 2027. Mineradores Proof of Work continuam lucrando com a ETH e o JP Morgan afirma que a Ethereum Classic vai se beneficiar da extinção do consenso Proof of Work na rede Ethereum principal. Para quem não sabe, a Ethereum Classic e a Ethereum de hoje já foram uma única blockchain. Houve um hack contra a Ethereum em 2016, o que gerou esse hard fork, gerando a ETC, a Ethereum Classic e a Ethereum que a gente conhece hoje.
E agora o JP Morgan repisando algo que eu sempre falo aqui no canal, sempre que a gente aumenta o poder de hash de uma rede, que é o que vai acontecer com a Ethereum Classic, a gente aumenta o nível de liquidez dessa rede. É como se a gente aumentasse exponencialmente o número de integrantes conectados à rede. Lembrando que o valor de uma rede é diretamente proporcional ao número de integrantes conectados. Isso vai dar um up na cotação da Ethereum Classic. Eu venho reportando isso aqui no canal há bastante tempo. Isso acontece também com a própria BTC, mas vai ser mais icônico com a Ethereum Classic. E com o fechamento do Tornado Cash, que era um mixer de criptoativos de protocolo aberto, DEX, em que era possível fazer essa mixagem ocultando a origem dos recursos totalmente de forma descentralizada, os hackers agora estão se valendo de um protocolo cross-chain de cadeia cruzada, Rainbridge, para promover esse embaralhamento. Esses protocolos cross-chain que convertem um criptoativo de uma blockchain em criptoativos de outra blockchain, eles agora, com o fechamento do Tornado Cash, caíram nas graças dos hackers para justamente embaralhar. E é óbvio que existem apps de rastreamento fazendo mapeamento de contramixagem. Mas o fato é que os protocolos, principalmente esses protocolos cross-chain, que convertem criptos de uma blockchain em criptos de outra blockchain, de maneira DEX, descentralizada, o fato é que eles estão cada vez mais complexos e acabam dificultando o rastreamento. Provavelmente, muitos desses protocolos cross-chain vão cair sobre o espectro de escrutínio dos órgãos reguladores, como acabou acontecendo com o Tornado Cash. E os mercados se fecham hoje. Vocês vejam que futuro de Nasdaq, nesse momento, caindo menos 0,55, justamente porque os dados de crescimento da China vieram sombrios. A China está esfriando mais rápido do que o mercado esperava. Futuros dos Estados Unidos caem após China cortar a taxa de juros inesperadamente, já que há um declínio na atividade econômica chinesa. Enfim, gente, isso para o mundo cripto, num primeiro momento, pode até ser ruim, mas num segundo momento, os estados soberanos eles precisam arrecadar impostos. E os impostos são arrecadados tendo como base imponível tributária a atividade econômica. Se a atividade econômica esfria, a única maneira dos estados soberanos sobreviverem é imprimindo dinheiro. Então, num primeiro momento, pode ser ruim, mas num segundo momento é bom para o mundo cripto. E a China volta a realizar exercícios financeiros em torno de Taiwan, quando uma segunda delegação do Congresso norte-americano aporta na ilha de Taiwan. Parece que os congressistas norte-americanos estão provocando a China. Agora o reinício das atividades militares, quando uma segunda delegação do Congresso norte-americano chega na China. E o mais icônico dos secretários de Estado norte-americano Henry Kissinger, que foi secretário de Estado na década de 70 e na gestão Nixon, afirma que, do alto dos seus 99 anos, ele não morreu ainda, ele está vivo e lúcido, ele afirma que os Estados Unidos da América estão agindo de maneira louca e irracional e que vai levar a uma guerra contra a Rússia e contra a China. A lucidez desse homem, o Henry Kissinger, que está jogando agora abrindo uma cortina de iluminação dentro dessa tresloucada administração Joe Biden. Inclusive, ele já se encontrou com Joe Biden. É um aviso muito importante. O que a política externa norte-americana na gestão Biden está fazendo é algo sem precedente, louco e irracional. Parece, segundo ele, que Joe Biden quer uma guerra nuclear. Enfim, gente, o mundo tá maluco. A BTC segue resiliente. No intraday, a BTC fez bonito. Eu acordei na madrugada, eu vi esse rally aqui espetacular, em que a BTC chegou a testar 25.211, mas eu sabia que rapidamente ela iria voltar para VWAP,
ficou orbitando aqui a banda superior da VWAP, mas encostando na VWAP, mas logo agora, quando os futuros começaram a azedar, ela foi buscar a lower e agora ela vai retornar em direção à VWAP. Já já eu vou dar os sinais. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que segue resiliente, rejeitou mais uma vez o transpasse de baixo para cima contra a nuvem, mas é bem provável que a partir do próximo candle, com a linha superior do canal de Keltner transpassando a nuvem, a gente já consiga se livrar dessa congestão aqui imposta pela linha superior da nuvem e no pump espasmódico buscar o patamar de 30 mil, que vai formar a nossa grande onda 2, para depois numa onda 3 buscar esse patamar aqui congestional subsequente na faixa dos 40 mil, que coincide com o centro gravitacional da nuvem aqui no semanal. E falando no gráfico semanal, vocês vejam que a gente desenhou um corpo real de candle inteiro para cima da MM200 aqui no semanal, algo que a gente não fazia desde a semana que se iniciou em 20 de junho. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.